Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o URCA, um fundo high yield de papel da Bolsa, um fundo que sempre pagou muito bem, mas que nos últimos dias, nas últimas semanas, vem sofrendo muito, sua cotação vem caindo. Eu vou pontuar aqui alguns pontos do porquê eu acho que isso está acontecendo e também destacar uma operação que aparentemente está apresentando alguns problemas e que pode trazer risco para o fundo. Bom, então vamos lá. Considerações do gestor. Eles informam aqui que seguem um processo de reciclagem da carteira, que deve ser concluído nos próximos meses, e aí sim o fundo vai atingir o pico da taxa média dentro da capacidade atual de investimento. Ele informa também que foi feita uma reservinha bem pequenininha aqui de 3 centavos por cota para distribuição futura, buscando normalizar o aumento gradativo da distribuição de rendimentos baseado na expectativa de inflação e aumento de alocação. Ele informa aqui que no mês de janeiro teve também algumas movimentações, entre elas a compra de ativos chegaram a 26 milhões. E diante disso, eles tiveram um aumento da taxa média de alocação do fundo e as operações indexadas à inflação. Então, eles ficaram aqui na média de IPCA mais 12,53 e no CDI ficou CDI mais 10. Realmente aqui são taxas muito altas, principalmente no CDI. O que eu pontuo aqui é o seguinte, a gente vê alguns fundos high grade, né, com a cota bem descontada, pagando ali PCA mais 10, 10,5. E aí o que eu comento para vocês, esse gap de 2, 2,5, compensa correr mais risco? Não sei, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso no vídeo. A cotação do URCA está caindo bastante e é um dos fundos high yield que eu mais gosto. Às vezes aqui o pessoal vê eu batendo bastante na relação risco-retorno, mas é pro momento. Não é que os fundos high yield são 100% do tempo ruins, não é isso. Inclusive, esse aqui é um fundo bem acima da média comparado aos seus pares high yield. Inclusive, eu vou comentar aqui sobre uma operação que tem aqui aparentemente algum problema e o gestor fez já ali o webcast mensal dele. Eu vou deixar no link na descrição. Eu não tive tempo de ver para ver se ele comentou alguma coisa sobre isso, mas o que eu quero passar para vocês não é nem só sobre a operação, é o racional, porque taxas muito altas são boas para a gente, que é cotista, mas a gente tem que ver se elas são viáveis para outra parte. Se a outra parte está conseguindo ter uma operação muito rentável para conseguir fazer frente a essas obrigações. E é isso que nesse momento a gente tem que ponderar. Mas em momento algum esse fundo aqui é ruim, é um fundo bem interessante por sinal. Talvez aí se a cotação continuar caindo mais, pode compensar o risco dele, afinal tudo tem um preço. Bom, aqui ele coloca que a renda mínima esperada para o cotista é de 99 centavos por cota menos as despesas. A tendência é que a renda mínima se aproxime de R$ 1 por cota à medida que as novas alocações sejam feitas em taxas maiores. Pessoal, isso aqui não é o rendimento final, tá? Isso aqui é a taxa, é o mínimo, digamos assim. Mais para frente eu vou explicar para vocês. Lá para baixo tem um gráfico que explica melhor, a gente consegue projetar efetivamente quanto que o fundo vai pagar. Bom, considerações macroeconômicas. Então aqui ele fala que fevereiro tem menos dias, né? E sem sinalização de mudança na diretriz fiscal por parte do governo, a expectativa da gestão é que o cenário de juros altos permaneçam durante o ano de 2023, o que pode aqui trazer um risco maior. Bom, descendo, a cotação estava em 101,10 centavos no fechamento do relatório e a patrimonial em 99. Salvo engano, o fundo caiu bem mais aqui nos últimos dias, bateu ali 95, 96 reais. Então o fundo está hoje, né, pelo menos a última vez que eu vi, com desconto. Tem aqui uma liquidez média diária muito boa, então super tranquilo quanto a isso. Aqui ele informa que ele integralizou alguns CRIs e depois ele vendeu também aqui o CRI Vanvera. Movimentações normais aqui dentro de um fundo de papel. Ele informa que tem em pipeline aqui 450 milhões em operações. Está muito difícil para fazer uma nova emissão agora, principalmente com a cota sofrendo, mas é interessante saber que a gestão já tem isso preparado. Aqui que tem realmente a questão do problema que eu venho falando para vocês. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu conteúdo, tenho me esforçado para trazer 2 vídeos por dia. Deixa o like e se inscreve, estou com a meta de 500 inscritos até o final do mês, isso me ajudaria bastante e vocês também não vão perder nada se inscrevendo para acompanhar tudo, beleza? Então aqui ele fala assim, o fundo está em negociação com proprietários do empreendimento Nova Souza para a possível tomada do empreendimento para implementação do plano de gestão para a parte comercial e de desenvolvimento do empreendimento. Após a maturidade da construção e obtenção das TVO, das duas primeiras
comerciais do empreendimento seriam atingidas no primeiro semestre de 2023, existem divergências de estratégia com o atual proprietário, que vem atrasando a implementação do plano, por hora sem impacto na TIR esperada. Traduzindo, ele tem um crédito, ele entende, pelo que eu aqui consegui interpretar desse parágrafo, que o empreendedor não vai conseguir fazer frente às suas obrigações pela estratégia de vendas e ele quer entrar no equity, ele quer sair da dívida, né, de ser um credor, para ter ali a direção do empreendimento. E deixou aqui bem claro que tem divergências com o proprietário. Bom, isso aqui pode ser um risco porque eu fui verificar essa dívida e ela vai variar aqui de IPCA mais 14 até IPCA mais 20. Então é realmente bem caro. E se ele está tendo esse tipo de divergência e problemas na estratégia da venda, será que esse empreendedor vai conseguir pagar? Por que a gestão já está querendo pegar o empreendimento para ela? Será que o risco é iminente? Não, a gente não teve mais detalhe aqui no relatório. Como eu disse, quem sabe no webcast mensal eles tenham comentado, mas aqui eles poderiam ter explorado um pouquinho mais, porque esse aqui é o grande risco de fundos high yield nesse momento. A corda primeiro estoura lá, depois vem no high grade. E então, a gestão tem que estar sempre muito próxima aqui dos seus cotistas no relatório, informando. E a gente tem que acompanhar nos próximos meses. Aqui tem a DRE, não tem muita novidade, o fundo sempre distribui basicamente tudo que gera. No último mês aqui ele pagou 1,25 por cota, este valor representa aqui quase 18% de yield. Eu quero mostrar para vocês aquela questão do rendimento que eu falei no começo do vídeo. Aqui é a maior posição do fundo, a gente consegue ver aqui quase 10% do PL. Se o fundo conseguisse fazer uma nova emissão para diluir isso aqui, na verdade essas 4 primeiras operações seria interessante, eu gosto de no máximo uma exposição de 5%, principalmente em fundos high yield. A gente vê aqui que ele tem exposição para poder fazer sentido no high yield, né, pessoal? É multipropriedade, loteamento, residencial, tanto horizontal quanto vertical. Tem aqui série única, a maior parte dos CRIs. Então, assim, nada contra o high yield, o veículo está aqui justamente para isso, para tomar mais risco e receber mais. E o Urca vinha sendo muito bem sucedido até esse momento. Vamos ver como que ele vai passar nesse momento de maior crise, né, nacional. Aqui a gente consegue ver as taxas. Então a taxa média 12, IPCA mais 12,90, IGPM mais 11,20, CDI mais 10, taxas realmente muito altas. Esse gráfico aqui eu acho bem interessante. A gente sabe que enquanto o empreendimento não está performado, ou seja, ele está ali em construção, a grosso modo é isso, ele tem mais risco. Quando já está tudo construído e vai para a parte de venda, claro que você vai ter que enfrentar o problema macroeconômico, das pessoas terem acesso a crédito para conseguir fazer a compra, enfim, mas aí o imóvel ele já está construído, é mais fácil, o risco diminui. Então aqui a gente consegue ver o andamento das obras, e a gente vê que tem várias obras que já estão concluídas, tem outras que estão quase concluídas e tem aqui algumas no começo que estão bem no comecinho. Então, mês a mês é interessante ir acompanhando isso aqui para ver qual a porcentagem da carteira já está bem construída e qual porcentagem aqui está ainda muito no comecinho. Então aqui a gente coloca uma média de 74,3, isso aqui é interessante para o fundo, porque a gente vê que a maior parte dos ativos já está quase toda concluída a obra. E aqui finalmente a questão do dividendo. Então ele informa que o dividendo mínimo por cota esperado com a alocação atual de 88 centavos, mais indexador das operações, menos despesas não recorrentes. Com 100% dos recursos, vai ser 99 centavos, mais indexador das operações, menos despesas não recorrentes. Então, pessoal, isso aqui é a base, tá? Ainda vai vir aqui o indexador, óbvio, descontando as despesas. Então, o fundo deve voltar lá a pagar bem, acima de 1,40, 1,50, e tem que ver também a correção monetária, já que boa parte da carteira está fixada em IPCA, mês a mês a gente tem a correção, e aí isso oscila, como a gente viu ano passado com a deflação. Então, não dá para projetar na vírgula, mas aqui ele dá um guidance mínimo, depois vai jogar a taxa em cima, tem correção, o fundo tende a pagar bem. A única coisa realmente que a gente tem que acompanhar aqui é a questão da segurança do pagamento. Se esses devedores estão saudáveis e vão conseguir honrar os seus compromissos. E aqui, por final,
essa parte final do relatório eu sei que muita pouca gente lê, mas esse fundo traz uma informação interessante para a gente. A gente vê aqui o detalhamento dos ativos, beleza, tem a localização, as garantias, mas aqui no final ele coloca para a gente a porcentagem de venda das unidades. Então isso aqui é bem interessante para a gente ver se esse devedor tem aqui fôlego para honrar os seus compromissos ou não. Se aqui estiver muito baixo, se nem começou as vendas, tem que ficar mais de olho. Por exemplo, esse aqui, 70% das unidades vendidas, então dá um pouco mais de tranquilidade. Lembrando que é um veículo high yield, então a gente tem que esperar mais risco e, obviamente, esperar receber também mais retorno. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam e lembrando, tem um grupo do Telegram na descrição do vídeo e no primeiro link, no primeiro comentário. Valeu!